Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um vídeo e agora nós estamos na parte 2 da resolução de exercícios do assunto Lei de Hess, do livro do Coates. Se você por acaso não viu a parte 1, seria legal que você visse, E sobre esse tema nós temos, no caso, 1, 2, 3, 4 questões, E no vídeo anterior eu resolvi 2. Bom, agora nós vamos à questão de número 42, eu vou tirar aqui do tripé, porque do tripé eu não consigo pegar a questão aí para vocês. E eu vou aqui acertar o zoom para que vocês possam aí, sei lá, anotar ou tirar um print. Então qual é o lance? Se tiver tremendo, vocês não reparem não que eu estou segurando a câmera aqui, tá fora do tripé. E aí o que eu queria? Se você puder, dá um pause, anota a questão, ou então você tira um print da tela e bota numa tela ao lado aí, para você poder ir acompanhando aí a resolução da questão, beleza? Bom, então vamos lá. A questão diz o seguinte: com as equações que vêm abaixo, achar a variação de entalpia na formação do óxido de chumbo 2, sólido, a partir do chumbo metálico e do oxigênio gasoso. Bom, então ele deu duas equações aqui, que elas vão servir de apoio, E eu não sei se vocês repararam que o problema é o seguinte: a gente quer achar a variação de entalpia em uma equação que não está aqui, Então a gente vai ter que escrever essa equação do enunciado, Que já eu vou escrever essa equação, tá? Então olha só. Aí depois vem o seguinte, olha, se 250 gramas de chumbo reagirem com oxigênio para dar óxido de chumbo 2, qual a quantidade de calor em quilojoules absorvida ou desprendida? Então é uma questão, essa questão aqui 42, a ideia dela é o seguinte: primeiro o cara vai ter que escrever a equação que não está aqui, Segundo, o cara vai ter que fazer a lei de Hess para descobrir qual é o ΔH da equação e depois trabalhar com a ideia de estequiometria. Que inclusive aqui no canal eu tenho questões vestibulares que trabalham dentro dessa ideia, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a câmera no tripé, eu vou escrever essa equação, E depois eu vou manipular de acordo com a lei de Hess e depois eu vou fazer a estequiometria, tá? Então vamos lá. Eu já escrevi as equações de apoio aqui num papelzinho, deixa eu acertar o zoom aqui novamente. Beleza, já está aqui já. Bom, então a questão ela disse o seguinte, deixa eu chegar esse livro um pouquinho para o lado. Bom, foi. Então ele quer saber, dentro dessa equação aqui, nós vamos ter o chumbo metálico mais o gás oxigênio formando o óxido de chumbo 2, Inclusive ele até deu a fórmula ali no enunciado da questão. Então a grande sacada é descobrir o ΔH dessa reação, tá? Então o ΔH aqui que a gente quer descobrir. Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai só acertar o coeficiente estequiométrico aqui do O2 para poder a gente seguir em frente, tá? Então eu coloquei um meio aqui, bateu aqui agora o balanceamento. Bom, vamos pegar primeiro aqui, eu quero trabalhar com alguma equação de apoio que trabalhe o chumbo metálico. Então não sei se vocês estão vendo que o chumbo metálico só aparece na primeira equação. E aí o que acontece? O chumbo metálico, na minha equação de apoio, está do lado esquerdo. E na minha equação problema também. Eu tenho apenas um mol aqui e um mol aqui, então eu só vou pegar essa primeira equação e vou colocar aqui embaixo. Vou só reescrever ela, tá? Então vamos lá. A gente vai fazer chumbo metálico mais monóxido de carbono gasoso, formando o óxido de chumbo 2, que inclusive já meio que eu automaticamente já escrevi aqui, Então não vou nem precisar mais me preocupar com ele, Bom, e o ΔH dessa reação eu vou reescrever, Então eu vou colocar aqui, ΔH1 é igual a menos 106,8 kJ, Agora vamos lá. O segundo participante da minha equação problema é o O2, Então a segunda equação ela me fornece a informação do O2. Só que aí o que rola? O O2, na minha equação de apoio, está do lado esquerdo, assim como da equação problema. Só que o coeficiente estequiométrico não está batendo. Então eu vou ter que trabalhar na minha equação de apoio
reduzindo pela metade todos os coeficientes para poder bater aqui o O2, né? Então eu vou reduzir pela metade todo mundo, né? Então vamos lá. Aqui tem 2 mols de carbono, né? Eu vou escrever apenas 1 mol de carbono. Então vamos lá, carbono. Aqui eu tenho 1 mol de O2, vai reduzir pela metade, né? Então vou ter meio mol de O2 gasoso. Setinha. Aí aqui eu vou ter o quê? Reduzido pela metade vai ser 1 mol de monóxido de carbono gasoso. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que pegar esse ΔH, né? E vou ter que também reduzir pela metade. Então 221 negativos dividido por 2 vai dar um ΔH2 igual a menos 110,5 kJ, tá? Bom, tranquilo. Agora o que a gente vai fazer? Vamos cancelar as etapas intermediárias, né? Então, carbono com carbono eu cancelei. Vou cancelar o monóxido de carbono com monóxido de carbono e olha lá o que sobrou. Sobrou justamente o que? O chumbo metálico mais o meio mol de O2, né, que a gente fez anteriormente, gasoso, formando o óxido de chumbo metálico. Beleza? E agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer o somatório, né? Então o ΔH dessa reação, né, já que bateu certinho, né, o cancelamento das etapas intermediárias, então a gente vai somar isso daqui. Então vamos lá, menos 106,8, a gente vai somar com menos 110,5. Bom, isso vai dar um valor de ΔH igual a menos 217,3 kJ. Cara, agora eu terminei a primeira etapa do problema. A segunda etapa é estequiometria, né? Então, não sei se vocês lembram que a gente trabalhou aqui, ó. Tá aqui, tem um pedacinho do livro aqui, ó. Não sei se, deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó. Tá bom, senão eu vou perder aqui, ó. Então, olha lá, se 250 gramas de chumbo reagirem com oxigênio para dar o óxido de chumbo 2, qual a quantidade de calor absorvida ou desprendida? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Então, essa pergunta, ela compara uma massa do óxido de chumbo com a energia que será produzida. Então, a primeira linha da minha regra de 3, eu vou ter que pegar a massa, né, do chumbo e, no caso, a massa de 1 mol de chumbo e associar com essa quantidade de energia. Então, vou ver a massa aqui na tabela periódica do livro do Cotes. E o chumbo, ele vai estar batendo um valor de, deixa eu achar aqui, 207,2, tá? Aqui, deixa eu acertar aqui, ó. Então, o chumbo está batendo 207,2. Então, eu vou colocar esse valor aqui, né? Então, vamos lá, tirar aqui um zoom, pá. Aí foi. Bom, vou fazer aqui em azul aqui no cantinho, tá, gente? Então, se eu tiver 207,2 gramas de chumbo, né, que é 1 mol, eu vou ter, no caso, um ΔH equivalente a menos 217,3 kJ, né? Então, a questão, ela trabalha com 250 gramas de chumbo. Então, vamos colocar aqui, ó, 250 gramas de chumbo. E aqui, X, né? Agora, a gente vai cortar gramas de chumbo com gramas de chumbo, né? Então, a gente vai ter 250 vezes menos 217,3 kJ, dividido por 207,2, né? Deixa eu fazer aqui na calculadora. 250 vezes menos 217,3 dividido por 207,2. Bom, a gente vai ter um valor aproximadamente de 262, botar aqui em cima, 262,18 kJ. Aproximadamente isso, tá? Esse valor, claro, negativo. Então, no caso, será desprendido, né, de acordo com o enunciado da questão. Então, no caso, a quantidade que será desprendida, né, tá meio ruim a iluminação aqui, mas a quantidade desprendida em 250 gramas vai ser de 262,18 kJ. Bom, então é isso, né? Resolvemos aí a questão de número 42 e agora a gente vai para a última questão, tá? Se por acaso você não conseguiu entender
essa questão eu recomendo que você dê um pause e veja novamente, mas ela aborda estequiometria e a parte de lei de Hess, tá bom? Bom, então vamos para a segunda etapa aí. Então essa 42 foi. Bom, então ajeitando aqui. Agora a questão 43, aqui do tripé da câmera eu consigo pegar, né? Então vamos lá. Ó, se quiser dar um... então vamos lá. Se quiser dar um pause, tá? Anotar aí, fique à vontade. Então é esse enunciado aqui, ó. Imaginemos que você queira saber a variação de entalpia na formação do PCl3 líquido a partir dos respectivos elementos, né? O tricloreto de fósforo. Aí ele deu a equação aqui, né? Então, fósforo mais 6 mols de cloro formando 4 mols de tricloreto de fósforo. E ele diz o seguinte, que esta reação não se efetua diretamente. Pode-se, porém, determinar experimentalmente a variação de entalpia da reação entre o fósforo e o cloro para dar o pentacloreto de fósforo. Aí está aqui, né? E também se mede a variação de entalpia da reação entre o tricloreto de fósforo e o cloro para dar o pentacloreto de fósforo. Aí está aqui mais uma equação de apoio, né? Use essas informações para calcular a variação de entalpia na formação de 1 mol de tricloreto de fósforo a partir de fósforo e cloro. Bom, então aqui nós temos a equação que será o problema, né? Tá aqui, né? Essa é a equação que a gente quer descobrir, o ΔH. E agora a gente vai trabalhar com a lei de Hess aí, manipulando para poder chegar aí ao ΔH dessa reação e resolver o problema, tá? Bom, então vamos começar. Então a primeira equação, né, ela já me fornece o P4, né? Então tá aqui, do lado esquerdo, 1 mol, tá de boa. Aí, o que vai acontecer? Eu não vou reescrever essa equação de apoio, né? O ideal seria eu pegar aqui e reescrever aqui embaixo, né? Mas como já está batendo um aqui para poder adiantar o vídeo. Bom, então, o segundo participante da reação é o Cl2, né? O cloro gasoso. Só que o que acontece? O cloro gasoso ele aparece na primeira equação e na segunda. Então, acaba que eu não tenho um parâmetro aí para o cloro gasoso, né? Então, eu não tenho equação de apoio para ele. Então, vamos pular para o próximo, que é o tricloreto de fósforo. Então, o que acontece? O tricloreto de fósforo, ele aparece na segunda equação, né? Então, a segunda equação que vai servir de apoio para ele. Só que o tricloreto de fósforo, aqui na minha equação, problema, tem 4 mols e na de apoio tem apenas 1 mol. E além disso, o tricloreto está do lado direito e na minha equação de apoio está do lado esquerdo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa equação, eu vou ter que inverter ela, né? E além de inverter, eu vou ter que multiplicar por 4 o quê? Os coeficientes estequiométricos para poder bater, né? Então, é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou fazer aqui em preto, tá? Então, vai ficar já invertendo e multiplicando por 4. Então, vai ficar 4 mols de pentacloreto, né? PCl5, sólido. Aí aqui eu vou ter 4 mols do tricloreto, PCl3, mais 4 mols de Cl2 gasoso, tá? E aí o que acontece? O ΔH dessa reação, pelo fato de ter invertido, então o sinal altera. Então vai ficar 123,8 positivo, né? 123,8 positivo, e agora multiplicado por 4, né? Aí vai dar o quê? Um ΔH igual a 495,2 kJ, né? Eu vou botar o sinal aqui positivo só para poder chamar a atenção que é endotérmico, né? Desde o momento que eu inverti a equação. Bom, beleza. E agora o que eu vou fazer? Eu vou considerar essa equação aqui agora, eu vou riscar aqui só para a gente poder não poluir, tá? Esquece ela agora. Bom, então eu vou cortar as etapas intermediárias. Então, vamos lá. Ó, estou com em vermelho aqui que vai ficar melhor, ó. 4 mols do pentacloreto com 4 mols do pentacloreto. Eu cortei, né? Aí o que acontece? Na primeira equação eu tenho 10 mols de Cl2. E na segunda equação de apoio eu tenho 4 mols de Cl2 aqui do lado direito. Então eu vou cancelar 4 com 4, né? E vai me restar o quê? 6 mols de Cl2. E agora eu vou pegar, né? E reescrever. Então vai sobrar o P4 sólido mais os 6 mols de Cl2 gasoso, formando o quê? 4 mols de PCl3. Então bateu certinho com a minha equação problema, né?
E aí o que eu vou fazer? Para poder achar o ΔH dessa reação, né, que é o nosso problema, a gente vai somar essas energias. Então eu tenho menos 1774, né, somado com 495,2. Então a gente vai ter o ΔH dessa reação igual a menos 1.278,8 kJ. Beleza, achei o ΔH dessa reação. E aí é o que eu falo. A minha experiência profissional, cara, nesses anos dando aula, é que esse tipo de questão o pessoal erra. Aí você me pergunta assim, pô, Marcelo, como assim erra? Pô, questão bem fácil. Erra porque às vezes passa batido a pergunta. Então, a pergunta é o seguinte, ó, zoom de novo, ó. Preste atenção aqui no cantinho, ó. Use essas informações para calcular a variação de entalpia na formação de 1 mol do tricloreto de fósforo. Então, cara, geralmente os estudantes passam batido nisso daqui. Então, a informação é em 1 mol. Então, o cara ele tem que observar que essa equação que a gente trabalhou, ela está formando 4 mols do tricloreto. Então, o que acontece? Se quando eu formo 4 mols do tricloreto, então deixa eu tirar o zoom aqui. Então, se eu formo 4 mols do tricloreto e essa reação libera essa quantidade de energia de menos 1.278,8 kJ, a pergunta quer saber em 1 mol, né? Logicamente eu estou fazendo essa regra de 3 só para poder meio que formalizar o bagulho aqui. Mas você já identificou que simplesmente isso daqui se resume a dividir por 4 o valor do ΔH. E aí a gente chegaria à conclusão que se eu tivesse 1 mol de tricloreto de fósforo formado, 1 mol apenas, a liberação seria de 319,7 kJ. Então, para poder fechar, é a dica que eu dou para vocês. Às vezes a questão é fácil, mas você tem que ler com atenção o enunciado para você não fazer cagada, tá? Aqui na playlist de termoquímica, cara, tem um vídeo em que é uma questão da FUVEST, que era de energia da ligação. Eu tô fazendo o seguinte, olha só. Esse vídeo não é sobre energia da ligação, mas eu estou colocando aqui na descrição do vídeo um link de uma questão da FUVEST para que vocês possam ver o enunciado e a sacanagem, tá? Cara, quando você vê a questão, você vai falar assim, caraca, Marcelo, que pergunta sacana. Tipo assim, eles colocam o resultado para uma quantidade, tipo assim, vamos supor, se essa fosse aqui a questão da FUVEST que eu estou falando, teria uma alternativa para esse valor aqui, né? Só que a pergunta é em 1 mol, então eles meio que sacanearam lá na questão. Se você conhece o assunto de energia de ligação, vê o vídeo aí que você vai entender qual é da sacanagem. Então essa é a moral da história. Tome cuidado, preste atenção sempre na pergunta, tá? Para você não cometer nenhum erro desnecessário na sua prova, tá? Bom, então é só isso, galera. Fechamos aí o assunto de lei de reza. Aguardem aí novos temas aí de vídeos. E é isso. Um abraço e até a próxima.